O Teatro Tuca foi palco para o terceiro encontro literário Primeira Página. E para retomar as atividades deste ano, o evento contou com o escritor e jornalista Luiz Fernando Veríssimo. Eu comecei a escrever um pouco tarde, com mais de 30 anos. Até então não tinha nenhuma ideia de ser escritor ou jornalista. Mas é quando comecei a trabalhar no jornal Zero Hora que eu descobri que sabia escrever. Meu pai me inspirou, vamos dizer, indiretamente, né, o fato de viver numa casa de escritor, né, que havia livros, e o livro era uma coisa importante, me levou a ser um grande leitor. Eu sempre li muito, né, desde garoto. Ele é um erudito que tem uma generosidade com o público, para com o público, porque ele traduz o cotidiano de uma maneira tão inusitada e tão... não é simples, de maneira que qualquer pessoa possa entender. Ele consegue ser profundo, divertido, interessante, grande observador, cronista do povo brasileiro. E quando você lê, você não tem como não se identificar. Não é fácil ter tanta pluralidade assim. Prova de que é possível se escrever humor, coisas engraçadas com inteligência, com profundidade, que mexem com as pessoas. Acho que isso que é o mais importante da obra dele. Eu escrevo crônicas, 3 crônicas por semana, né? Tudo no fim, tudo é assunto, qualquer coisa é assunto, né? Pode ser um acontecimento, uma coisa que esteja no ar, que meio que se obriga a comentar, ou então por invenção, né? Pura ficção. Eu acho que ele está na galeria dos grandes escritores mesmo e merecia abrir a Primeira Página em 2014. Luiz Fernando Veríssimo trata com humor e simplicidade questões da vida cotidiana. Sua produção literária inclui livros infanto-juvenis, romances, crônicas e também quadrinhos. Eu gosto de escrever coisas mais leves, né? Mais pro lado do humor. Às vezes a gente se obriga a ser um pouco mais pretensamente profundo, né? Mas o melhor é quando a gente escreve com leveza, que sabe que vai divertir. Eu não escrevo assim pensando no tipo de público que vai ler, né? Eu escrevo as minhas opiniões, as minhas criações, esperando que vá agradar, né? Mas não são dirigidas especificamente para uma certa idade, para um certo público. É muito bom quando um adolescente me diz que começou a gostar de ler lendo um livro meu, né? É uma maneira que eu tenho de contribuir modestamente para criar o gosto pela leitura na garotada, né? Para a conversa sobre vida e obra do autor, o encontro literário recebeu o jornalista Marcelo Rubens Paiva e os atores Wellington Nogueira e Ilana Kaplan, que leram textos de Veríssimo. Poder estar aqui hoje lendo os textos do Veríssimo e a responsa de fazer isso na frente dele, né? Porque quando você lê com o autor em cena, presente, meu Deus do céu, dá um medo. Mas esse é o nome do jogo, né? Se jogar e ver o desafio. Hoje você diz uma frase de Vinícius no ouvido de uma menininha e ela pensa que a frase é sua. É a mesma coisa sem o Vinícius. Elimina-se o intermediário. Será? Há alguns anos eu estou passando frases do Vinícius de Moraes como se fossem minhas, improvisadas na hora, poemas inteiros. Mas fazem efeito. O quê? Elas estão acostumadas com a conversa dos garotos da idade delas, uma espécie de português reduzido às interjeições. Qualquer vocabulário com mais de 17 palavras deixa elas extasiadas. O projeto Primeira Página já recebeu Ferreira Goulart e Adélia Prado, e é uma iniciativa que fomenta o debate sobre a produção literária. A ideia do Primeira Página não é só fazer um evento, tem toda uma história que a gente cuida com muito cuidado, que é do autor, da literatura, despertar novos interesses em novas pessoas e fazer com que as pessoas que já conheçam voltem a ler, jogar um pouquinho de luz na coisa boa que nós temos, que são os autores brasileiros. Os escritores têm, né, acolhido o projeto de uma maneira muito gostosa, que nos deixa muito felizes também, muito animados, né, com a proposta. A ideia é fazer com que o público chegue e já se sinta muito próximo ao autor. Cada elemento do cenário tem né, um detalhe do universo da leitura e dos autores. Ano passado nós trouxemos 2 poetas, prioritariamente poetas. E agora nós temos autores de contistas, romance, que é o caso do Milton Ratum, que vem em abril. Tem a Ruth Rocha, que pega um público mais
infanto-juvenil. Então acho que a gente deu uma mudadinha assim, e já tem gente até cobrando também a presença de novos poetas. Devia ter sempre, porque ele é um contraponto a tudo aquilo que a gente está perdendo, a capacidade de se encontrar em torno de boas histórias, grandes exemplos e sair daqui inspirado. Eu acho que é uma troca assim pessoal, assim, da pessoa ver de perto as pessoas, conversar, trocar, ouvir o texto. E acho que num período que a gente está tão vinculado à televisão, internet, não sei o quê, né? Poder ter essa aproximação é um presente. Acho que as pessoas tinham que aproveitar. Afinal, que retumbante timidez é essa que atrai tanta atenção? Não adianta pedir para a plateia fechar os olhos ou tapar um olho e um ouvido para cortar o desconforto do tímido pela metade. Nada adianta. O tímido, em suma, é uma pessoa convencida de que é o centro do universo e que o seu vexame ainda será lembrado quando as estrelas virarem pó.